Você sabe o que é um erro de regência? Às vezes, lá na sua prova, aparece uma questão assim: assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. Aí a gente já sabe que tem que procurar o verbo, ver se ele está alinhado com o sujeito. Mas e se aparecer, assinale uma alternativa que apresenta erro de regência? Regência verbal, hein? Tudo que nós estamos vendo aqui é regência verbal. Depois há um outro tipo de regência, que é a regência nominal dos termos que estão subordinados ao nome. Por exemplo, por enquanto, é só verbo. E o que é um erro de regência verbal? Como reconhecê-lo, como evitá-lo e como se monitorar para não cometer esse erro no seu dia a dia. Já falamos, aprenda, use o certo até internalizar. Depois você pode até, só por hobby, usar o errado, mas sabendo que está errado, dentro da gramática normativa. Então olhe para a sua telinha que você vai ver aí tipos de erro de regência. O que é um erro de regência verbal? Usar uma preposição não solicitada pelo verbo. Por exemplo, olha só comigo essa frase. É chato participar de um grupo do qual não pediu para integrar. É chato, só para não perder a viagem, participar de um grupo. Isso aqui, só para não perder a viagem, já está aqui, não vou desperdiçar. É o sujeito deste verbo. Está lembrado? É chato, isso. Isso é chato. É um sujeito oracional. Por conta disso que este verbo está na terceira pessoa do singular. Aqui é uma preposição. Essa preposição está aqui certinha, porque foi uma exigência do verbo participar. Quem participa, participa de alguma coisa. Então, esta preposição foi solicitada. Mas aqui é uma preposição, concorda? De mais o é igual a do. Esta preposição não foi solicitada. Quem pede para integrar algo e não do algo. Então, não há nenhum termo aqui exigindo a preposição de. Eu já falei com vocês que toda vez que surge uma preposição, nós temos de abordá-la e perguntar a ela: você veio com quem? Porque uma preposição nunca está ali sozinha. Ela está na frase porque outro termo a pediu, porque outro termo a exigiu. Um termo regente que queria se aproximar de um termo regido, mas não queria se aproximar muito. E aí pediu uma ajuda à preposição. Então, apareceu a primeira preposição de. É chato participar de. Pergunto a ela: preposição de, quem é que te trouxe? Ela vai dizer o verbo participar. Quem participa, participa de alguma coisa. Certinho, então pode continuar da frase. Mas apareceu um outro de aqui, esse do qual. E aí eu pergunto a esta preposição: quem é que te trouxe? E ela vai dizer: é o verbo integrar. Não, quem integra, integra algo. Integrar um grupo e não integrar de um grupo. Então eu vou olhar para a preposição e vou dizer: olha, pode sair daqui, que você está errada. E isso é um erro de regência verbal. É o primeiro tipo de erro de regência verbal. Nós usamos uma preposição e ela não foi pedida, ela não está autorizada. Tereza, eu tenho uma pergunta. Sim, diga. Tereza, e aquele caso de objeto direto preposicionado? Mas olha só, caso de objeto direto preposicionado, a gente viu que são circunstâncias muito restritas. Pela natureza do objeto, se for um pronome tônico, que sempre vem preposicionado, a promessa da aprovação guiava a mim. Esse a mim é um objeto direto preposicionado. No caso de objeto direto partitivo, lembram-se? Bebemos do melhor vinho na festa de nomeação de fulano. É um objeto direto partitivo. No caso de um objeto direto ser a palavra Deus e o verbo indicar amar, adorar, então devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas são situações muito específicas que justificam o objeto direto preposicionado. A gente não pode invocar essa possibilidade de preposicionar o objeto em situações generalizadas. Aqui não há nenhuma
justificativa. Então aqui é erro de regência. Não vai achar que todo objeto direto que vem precedido de preposição é de maneira autorizada um objeto direto preposicionado, não. Volte algumas casas e veja lá atrás o slide em que nós falávamos de objeto direto preposicionado e suas possibilidades de ocorrência. Tudo bem? Então, eu uso uma preposição e essa preposição não está autorizada. É preciso considerar de que isso é muito difícil. Não, é preciso considerar que isso é muito difícil. Quem considera, considera algo e não de algo. Então, o primeiro tipo de regência é usar de maneira indevida uma preposição. Ela não era para estar ali e está sem autorização alguma. Toda vez que você vir na frase uma preposição, você tem de levar em consideração essa abordagem. Veio com quem? Vamos para o próximo erro de regência? Deixar de usar preposição exigida pelo verbo. O livro que você se referiu é ótimo. Olha só, quem se refere a alguma coisa. O verbo referir-se, e o verbo referir-se é sempre acompanhado de pronome, ele é um verbo pronominal. Quem se refere a algo. Então, o verbo referir-se pede a preposição a, e eu não utilizei essa preposição. Onde é que eu ia utilizá-la, Tereza? Vamos lá, olha aí comigo, vamos ver se você acerta. O livro a que você se referiu é ótimo. Se eu disser o livro que você se referiu é ótimo, sem este a, eu cometo um erro de regência verbal. Eu deixei de empregar uma preposição que o verbo exige. Tereza, eu nunca posso ter um objeto indireto que não tem preposição? Pode. Vamos lá. Eu lhe disse a verdade. A matéria é difícil, mas não impossível. Eu disse o quê? A verdade. Objeto direto. E eu disse a quem? Esse lhe está representando a função de objeto indireto, que é, na verdade, a função mais comum do pronome lhe, é ser objeto indireto. E este objeto indireto, veja, não está preposicionado. Tudo bem, porque ele é um pronome pessoal átono. E os pronomes pessoais átonos nunca são preposicionados. Então, veja bem, não é todo objeto indireto que é preposicionado. Quando o objeto indireto for um pronome pessoal átono, que é o caso do lhe, é o caso do me, é o caso do te, é o caso do se, do nos, ele não vai vir preposicionado nunca. Porque os pronomes pessoais átonos não são preposicionados. Mas o verbo exige dizer algo a alguém. A preposição não foi usada pela natureza morfológica do termo que está representando esse objeto indireto, que no caso é um pronome átono. Então é uma situação em que o objeto indireto não virá preposicionado e não será erro. Aliás, erro será colocar uma preposição aqui. Eu lhe disse, não faz sentido. Mas olha, aqui eu precisava deste a, porque quem se refere a. Isso é um erro de regência, aliás, um erro muito comum, principalmente na língua falada. Procuro obedecer os mandamentos divinos. A gramática normativa diz: o verbo obedecer é transitivo e indireto. Quem obedece, obedece a. Essa regência normativa é estabelecida. Se o verbo obedecer tiver um alvo, que é o objeto que é obedecido, ele é um verbo transitivo indireto. E ele rege a preposição a. Então eu preciso dela. Eu procuro obedecer aos mandamentos divinos e não os mandamentos divinos. Isso é um erro de regência. Um erro de regência porque o verbo obedecer pede uma preposição e eu não usei. Mas aí eu preciso saber a regência do verbo previamente. Tereza, precisa. Precisa, né? Claro.
porque é o uso, é o contexto da frase, mas existe uma gramática normativa, que é a gramática que arbitrariamente, muitas vezes, estabelece esses protocolos. O verbo obedecer é usado com transitividade, existe um objeto da ação de obedecer, então ele é um objeto indireto. Então, segundo tipo de erro de regência, que é esse gênero. Segundo tipo de erro de regência, o verbo pede uma preposição e eu não uso. Eu digo assim, o professor que você falou vai dar um curso novo. Não, o professor que você falou não, porque quem fala, fala neste contexto de alguém. Então eu devo dizer, o professor de que você falou dará um curso novo, e não o professor que você falou. Aquele ator, quem sou apaixonada, vai participar de um filme. Não, quem é apaixonado por. Então, é isso, erro de regência. Os termos exigem preposição e eu não uso. Muito comum no dia a dia. Terceiro tipo de erro de regência, acompanha aí. Usar preposição diferente da que o verbo exige. Vou perguntar a você, porque já está aqui, e eu não vou desperdiçar a chance, qual é a classificação morfológica deste A? Uma preposição diferente da. Esse da é de mais a. Esse de é uma preposição, que está aqui por conta do diferente, que é um caso de regência nominal, tá vendo? Diferente não é verbo. Então, o termo regente é um nome. E este A é o quê? O que um A pode ser mesmo? Vou abrir aqui. Pode ser um artigo, pode ser preposição, pode ser pronome pessoal, referente a ela, e pode ser pronome demonstrativo. E aqui, este A é o quê? Tem nada a ver com regência. Essa pergunta aqui é porque nós precisamos aprender coisas novas sem esquecer coisas antigas. Esse é o desafio da aprendizagem. Este A aqui é um pronome demonstrativo. Para ele ser um pronome demonstrativo, você deve se lembrar a 3 condições. Primeiro, não precede substantivo. Segunda condição, equivale a aquela. Então, veja, posso substituir por aquela. Usar preposição diferente daquela que o verbo exige. Terceira condição, precede a palavra que. Checklist, ó, deu match point aqui. Está vendo? Então, este A desta contração é um pronome demonstrativo. Tereza, não me confunde, não tem nada a ver com erro de regência. Mas eu repito. Na sua prova, os conhecimentos não vêm compartimentados, não. Nós estudamos esses conhecimentos compartimentados. Então, estudamos uma aula, é o título da aula, regência verbal. Regência verbal e termos subordinados ao verbo. Concordância verbal. Uso de preposição. Mas, na hora da prova, o examinador vai pegar todos esses compartimentos e vai misturar. Então, você não pode só andar para frente no seu estudo. Você tem que andar para frente e voltar um pouco, andar para frente e voltar um pouco. A aprendizagem tem um momento de aquisição e um momento de manutenção. O momento de manutenção é contínuo, não acaba nunca. Então, olha, é uma oportunidade que eu não deixo passar. Apareceu uma situação aqui que eu acredito que seja importante para lembrar de morfologia, estou resgatando, porque é assim que vai aparecer na sua prova. Vamos lá para o último tipo de erro de regência. O verbo exige uma preposição e eu uso outra. Por exemplo, quando eu chegar em casa, mando mensagem. Isso é comum, certo? As pessoas dizem chegar em casa. Mas a gramática normativa, a gramática que é aquela senhora sisuda, seríssima, que não faz concessões, diz o seguinte: quem chega, chega a algum lugar. E não em algum lugar. Se este lugar é o seu lugar de chegada, de destino, você chega a. Então, eu não posso dizer quando eu chegar em casa, quando eu chegar a casa. Tereza, você fala assim? Às vezes sim, às vezes não. Claro que quando eu estou dando aula, eu vou dizer quando eu chegar a casa.
Mas no meu dia a dia, informalmente, em situações informais, eu digo, quando eu chegar em casa, eu te mando um recado. Quando eu chegar à casa, é uma situação formal de linguagem. A linguagem são roupas, né? São como indumentárias que a gente vai vestindo conforme a ocasião. Não está adequado ir à praia de terno. Então, em situações informais, nós podemos usar uma linguagem, uma roupagem mais informal. Mas o certo é quando eu chegar a. Assim que eu chegar à casa, eu mando uma mensagem para você. Quando você chegar à casa, me dê notícia. Eu cheguei ao escritório muito cedo, hoje não havia ninguém. E não cheguei em casa, chegar no escritório, certo? Olha outra frase aí. Prefiro suco que refrigerante. O verbo preferir, aqui ele é um verbo transitivo direto e indireto. Suco é o objeto direto, que é o objeto preferido. Refrigerante é o objeto indireto. O verbo exige uma preposição, mas não é o que, nem é o de que, é o a. Prefiro suco a refrigerante. O verbo preferir tem essa regência aqui, ó. Preferir uma coisa a outra. A preposição é o a. Prefiro uma coisa, objeto direto, a outra, objeto indireto. Algumas pessoas dizem prefiro suco que, ou prefiro suco do que refrigerante. As duas situações estão erradas. Quem prefere uma coisa a outra. E olha, uma observação que é uma curiosidade. Isso caía muito em prova no passado, quando as provas eram bem gramatiqueiras e o processo mudou muito. Mas o verbo preferir não admite advérbio de intensidade. Então você não pode preferir mais. Você prefere. Então eu prefiro X a Y. E não eu prefiro 1000 vezes mais X a Y. Não. Prefiro mais. Não. Ele não admite intensificador. Ele admite objeto direto e objeto indireto. Preferir uma coisa a outra, mas sem intensificação. Tudo certo? Então vamos lá. Outra situação comum, deixe-me voltar aqui, é o verbo ir. Assim como o verbo chegar, vou colocar até aqui, é ir a algum lugar. Eu vou ao banco e não eu vou no banco. Eu vou no banco só se eu for no banco de trás, né? Mas aí não é o meu lugar de destino, é o meu lugar de acomodação. Se o banco for o meu lugar de destino, eu vou ao banco. Eu vou ao banheiro e não eu vou no banheiro. Se você vai no banheiro, o banheiro é o seu meio de transporte. Vai levar você aonde? O banheiro, você vai entrar, ele vai virar uma nave? Não, o certo é dizer eu vou ao banheiro e não eu vou no banheiro. Verbo ir e o verbo chegar. Professor, eu falo muito errado. Todos nós. Estamos juntos. Então vamos lá para as questões. 1. No trecho, se quiser descobrir os problemas com os quais uma sociedade se debate, uma coleção de piadas fornecerá excelente pista. A preposição em destaque ocorre em função de uma exigência de regência. Tereza, mas não tem nenhuma em destaque. Na verdade, a professora se esqueceu, mas não precisa dela, porque o que ele quer, na verdade, é isso aqui. Dentre as frases abaixo, assinale aquela em que se verifica um erro no emprego do termo regido em destaque. O supervisor chamou todos os funcionários. Esse era o termo. Ok, o verbo chamar, transitivo direto, no sentido de invocar. O adiamento do evento implicará em corte de verbo. Esse em não existe. Nós já vimos, aliás, este verbo implicar estava na minha lista 2 vezes, de tanto que ele é importante. Muita gente erra isso em redação. Então, o verbo implicar no sentido de acarretar, produzir um efeito, é um verbo transitivo direto, sem este em. Isso é um erro de regência. Um erro de regência por preposição a mais. O verbo implicar não pede preposição e eu ponho. Então, esta aqui já é a minha resposta. Eles não se esqueceram da data, certo?
Quem se esquece de. E se eu tirasse o C, Tereza, aí tinha que tirar o D. Eles não esqueceram a data. Mas do jeito que está, está certo. Os candidatos visavam a um resultado eficiente. Visar no sentido de objetivar. Lembra? Pode ser transitivo indireto. É assim que os mais conservadores entendem que o verbo visar no sentido de objetivar, almejar, é sempre transitivo indireto e exige a preposição a. Muitos gramáticos atualmente já entendem que, neste sentido, o verbo visar também pode ser um VTD e admitem a supressão desta preposição, mas ela está certíssima, é um objeto indireto. Perdoaram aos agressores, certíssima também. Se o complemento do verbo perdoar for pessoa, ele é um verbo transitivo indireto. Lembra-se? Perdoar, pagar e agradecer. O procedimento é um protocolo que nós já vimos. Pede objeto direto de coisa, então eu posso perdoar seus erros, e pede objeto indireto de pessoa. Eu perdoo ao vizinho por ter perturbado meu sono ontem à noite, porque ele é uma pessoa. Então aqui os agressores são pessoas, está certo perdoar aos. 2. O seguinte período atende plenamente às exigências de regência verbal da norma padrão da língua portuguesa. Um amigo que gosto muito chegará de Lisboa hoje. Não, um amigo de que gosto muito. Quem gosta, gosta de. Olha o verbo exigindo uma preposição. Se eu não coloco, é erro de regência. O meio mais seguro que dispomos, não, quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Disponho de alguma coisa. Eu disponho de tempo, mas não de dinheiro para viajar. A passagem cuja confirmação está pendente terá de ser trocada. Ok, está certo. O guia que simpatizamos estará conosco no próximo passeio. Não, quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa. Então, preciso dessa preposição. O verbo exige preposição, eu vou colocá-la. Só não vou colocá-la se o complemento indireto deste verbo for um pronome átono, como eu lhe disse a verdade. O funcionário cujo nome não me lembro recuperou minha bagagem. Há duas maneiras de corrigir isso. Cujo nome não lembro é uma, ou de cujo nome não me lembro, porque quem se lembra de alguma coisa. O verbo lembrar-se pede a preposição. Tereza, jura que pode a preposição antes desse cujo? Pode. Esta preposição não tem nada a ver com este cujo, esqueça. Esta preposição está aqui por conta da regência do verbo lembrar-se. O cujo não impede a preposição. Então, há duas maneiras de eu corrigir a frase o funcionário cujo nome não lembro, porque eu lembro o nome do funcionário, ou o funcionário de cujo nome não me lembro, porque eu não me lembro do nome do funcionário. A única que está certa é esta aqui. Não há preposição nem a mais, nem de menos. Professora, podia ser, terá que ser trocado? Eu tenho uma dúvida. Às vezes eu vejo ouço as pessoas dizerem ter de ou ter que. Eu tenho de fazer, eu tenho que fazer. Eu tenho de trocar a passagem ou eu tenho que trocar a passagem. Olha só, isso aqui é o mais formal. Ter de. Isso aqui é uma locução verbal, ter de fazer. Isso aqui é uma preposição. Quando eu digo tenho que fazer, ter de fazer, o ter que fazer continua a ser uma locução. E esse que aqui é uma preposição, mas é uma preposição acidental, porque a rigor não é bem uma preposição. Não está na nossa lista de preposições. Nós vimos a lista de preposições no início do curso. Muitos não gostam de usar este que como preposição acidental. Ela é mais informal.
esta aqui é mais formal. Mas este que, como preposição acidental, nessa locução ter que, ou ter de, fazer, ter que, estudar, ter de, estudar, não é considerada erro. Muitas bancas já cobraram e aceitam. Na hora da redação, eu sugiro que você escreva ter de. O Brasil tem de fiscalizar as contas públicas. E não o Brasil tem que fiscalizar as contas por conta da formalidade. Mas a correção está mantida. Certo? Questão 3. Diante de um questionamento de um professor, um aluno declara: eu prefiro um livro do que uma história em quadrinhos. Eu já vi que há um erro. Eu prefiro um livro a uma história em quadrinhos. Quando contamos uma história com palavras, podemos dar mais detalhes. Se um escritor quisesse descrever alguém que morre de vontade de comer um omelete, ele escreveria: ele está sentado, ele se mexia, ele morria de vontade de comer. Numa tira de quadrinhos, veríamos esse personagem curvado sobre um prato de omelete. Seria pouco atraente. Nesse segmento do texto, há um problema de norma culta. O segmento em que se mostra um erro gramatical é: eu prefiro um livro do que uma história em quadrinhos. Já é este. O verbo preferir pede um objeto direto, no caso um livro, e um objeto indireto, regido pela preposição a. Quando contamos uma história com palavras, podemos dar mais detalhes, está tudo certo. Se um escritor quisesse descrever alguém, está tudo certo. Ele estava mexendo, ele se mexia, ele morria de vontade de comer. Essa aqui, que tipo de erro é este mesmo? Erro de regência. Usamos uma preposição diferente da que o verbo exigia. 4. Esse erro de regência aqui também vai ser um erro que envolve preposição. Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que a pessoa pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Nesse segmento do texto 3, há o emprego correto do termo que, precedido da preposição a que a pessoa pertencia, porque quem pertence, pertence a algum lugar. A frase abaixo que está correta nesse mesmo aspecto é, vamos lá, ele está me dando o que, nesse mesmo aspecto é a preposição antes do que, na verdade essa preposição não tem nada a ver com o que, essa preposição tem a ver com o verbo desta oração. O prato que mais gosta, ela gosta. Não, de que mais gosta, porque quem gosta, gosta de. O local que fui na semana passada. Não, quem vai a algum lugar. Ir a. Então, preciso do a aqui. O lugar a que foi. Esta é a cena a que todos aplaudiram. Não, quem aplaude, aplaude algo. É um verbo transitivo direto. Então, a preposição está sobrando. Olha o erro de regência. Eu uso uma preposição não autorizada. Esse foi o questionário a que eles preencheram. Não, quem preenche, preenche algo. É um verbo transitivo direto, sem este a. Essas foram as ordens a que eles obedeceram. Olha, esse verbo já apareceu. Qual é a regência do verbo obedecer se ele tiver complemento? Verbo transitivo indireto. E exige a preposição a. Olha o a aqui. Certíssimo. Se eu não tivesse colocado este a, essas foram as ordens que eles obedeceram, aí sim seria um erro de regência. Questão 5 é o tipo mais sutil de erro de regência, que nós vamos ver agora. A análise é feita para identificar e preencher nossas carências. Nesse segmento do texto, o autor empregou corretamente 2 verbos de mesma regência. Quem identifica, identifica algo. Quem preenche, preenche algo. Então, eles têm a mesma regência, estão ligados pelo E, esse E é uma conjunção coordenativa, e esse nossas carências é o objeto direto que eu posso entender dos 2 verbos. Eu vou identificar nossas carências e vou preencher nossas carências, está certíssimo. A frase abaixo, em que está mal construída em razão de os verbos terem regência distinta, é, antes de ver as frases, eu vou dar um exemplo. Se eu disser assim, li e gostei do livro.
Qual é a regência do verbo ler? Ele tem um objeto. O objeto da minha leitura foi o livro. Então, ele é um verbo transitivo direto. Qual é a regência do verbo gostar? Ele também tem um objeto. O objeto do qual eu gostei foi o livro. Ele é um verbo transitivo indireto. Eles estão ligados pela conjunção e, que é uma conjunção coordenativa. Mas eles têm regências diferentes. Então, essa frase está errada. Porque do livro funciona muito bem como objeto indireto do verbo gostar. Mas não funciona como objeto direto que o verbo ler exige, porque está preposicionado. A regra é, escreva aí, verbos com diferentes regências não podem ter o mesmo complemento. Verbos com diferentes regências não podem ter o mesmo complemento. Para corrigir essa frase que está errada, eu vou ter que fazer isso. Li o livro e gostei dele. Para ficar mais chique, eu posso dizer li o livro e dele gostei. Na verdade, só antepus o objeto indireto. Aí aqui eu tenho um OD para um VTD e um OI para um VTI. Não posso usar o mesmo complemento para verbos com diferentes regências. É esta a regra e isso é um erro de regência também. Então, ele quer uma que esteja mal construída. Para comunicar e avisar, os dois têm a mesma regência. Eu posso comunicar algo a alguém, eu posso comunicar a alguém e avisar a alguém. Ok. Para necessitar e gastar dinheiro, este aqui não pode. Quem necessita, necessita de algo. É um verbo transitivo indireto. E quem gasta, gasta algo. É um verbo transitivo direto. Eles não podem ter o mesmo complemento. Este complemento dinheiro funciona muito bem para o verbo gastar, mas não funciona para o verbo necessitar. Corrija essa frase, Tereza, corrige, põe aí do lado. Vai ficar assim, para necessitar de dinheiro e gastá-lo. Para necessitar de dinheiro, verbo transitivo indireto, objeto indireto, e gastá-lo. Aqui embaixo, para observar e contemplar, quem observa, observa algo, quem contempla, contempla algo, são dois VTDs, está certo. Para gostar e precisar de, ok, são dois VTIs e pedem a mesma preposição, quem gosta, gosta de, quem precisa, precisa de. Para deslocar-se e ir a vários lugares, eu vou me deslocar a um lugar. Certo também. Aqui o verbo deslocar-se pode ter a preposição a. Eu vou me deslocar ao escritório ou para o escritório, tanto faz. Aqui é que está errado, tenho verbos com diferentes regências. Este erro é um erro de sintaxe de regência, ele é muito sutil. Dificilmente uma banca cobra este erro na prova objetiva, mas frequentemente os candidatos perdem ponto na prova discursiva, na redação, por conta desse tipo de erro de regência. Certo? Refazendo tudo? Então vamos lá. Você vai refazer e eu vou me preparar para o outro módulo. Continuamos a falar de regência e agora especificamente de preposição, porque você está vendo que preposição e regência, tudo a ver. Até já!